Hello guys, I'm Teacher Anna and in this video I'm gonna teach you how to convince your boss using 5 steps. So let's get started, shall we? Okay, first, create a sense of urgency, FOMO. Do you know what FOMO means? There is a feeling that we have sometimes when you are missing things. We get this feeling a lot when we are like in social media and we see that friends, family, other people are enjoying their lives and we aren't. So you can use the same sense of missing out with your boss. So what I mean is, nobody wants to stay behind the competition, and comparing is a great tool. Converse com seu chefe, fale com ele, mostre para ele o que os competidores, o que os concorrentes já estão fazendo e que vocês não estão fazendo. Inclusive, se a solução que você quer dar já está sendo usada pelos seus concorrentes. So use this sense of urgency, use this FOMO effect, which is the fear of missing out, as I said, and talk to your boss, compare, show him, talk about the competitors. I'm sure this is going to help you to convince your boss. Let's see some examples. Joia! Trouxe 3 exemplos aqui, que a partir desses modelos a gente pode criar outras ideias, focado no seu contexto, ok? So let's see. First, our strongest competitor has already implemented this tool, this software, if that's the case, and is getting or achieving good results. Our biggest competitor has already been using this tool and is achieving great results. Third, our main competitor has already been using, applying, investing, offering this solution for their clients. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Usei 2 estruturas, a primeira no sentido de superlative, falando não somente de um competidor ou de um concorrente simples, will be your strongest, the biggest, the main one in the market. E depois eu usei uma estrutura para impactar o seu chefe. Toda vez que você está dando notícia para alguém, que você quer chamar a atenção dessa pessoa, we're going to use this structure, okay? So, has already implemented, has already implemented, has already invested, has already used, whatever. Nos modelos que eu tenho aqui, a gente está usando as 2 formas, né, dessa estrutura. Tanto a que a gente chama ela de simple, can you see? So, has already implemented. E a que a gente chama de continuous, has already been using. Eu vou quebrar essa estrutura para a gente dar uma conversada sobre ela, mas primeiro vamos conversar sobre the strongest competitor, the biggest competitor, or our main competitor. Let's go! Vamos dar uma analisada nessa estrutura. Eu estou usando um termo que a gente chama, gramatical, superlativo, então ele dá ênfase aqui, é o super, is the number 1. So I can say our strongest competitor, our biggest competitor, the or our most competent competitor, our or the most powerful competitor. É muito legal você usar essa estrutura para se referir ao seu concorrente, porque você já está enfatizando mais aqui. It's not only a competitor, it's the strongest one in the market, it's the biggest one, it's the most competent right after us, you can say. Então, use o superlativo. So, how can I use the superlative? 2 options. If I have short words, like strong, I'm gonna add est, so like strongest, biggest. If I have long words like powerful, I'm gonna use the most powerful. Chamando a atenção de vocês que na minha frase eu usei the most or our, se eu tiver falar que é o nosso competidor, o nosso concorrente mais forte no mercado, so our most powerful competitor. So you can choose between the or your. Is that okay? No terceiro exemplo, porém, eu não usei o superlative. I just said our main competitor, which means our principal, okay? And be careful with this pronunciation, because let's repeat together. Main, brain, Spain. Abre esse som e dá esse em, para mim. Não me dá man competitor. I need main, this em pronunciation here, ok? Então esse é um modelo de um início de uma conversa com seu chefe na hora que você vai usar o FOMO, right? So the fear of missing out. Compare sempre com o que o seu concorrente está fazendo e pode começar dessa forma usando o superlative já para dar uma impactada. Let's continue. Okay. Now let's see the rest of the example. Our strongest competitor has already implemented. And then I have another example that normally the Brazilians prefer to go for it. Our strongest competitor implemented this tool last year.
What I really want you guys to analyze here is, in the first structure, time is irrelevant. So when my competitor implemented this, doesn't matter. Aqui eu tô querendo dar novidade. Aqui o tempo ele é irrelevante. Eu só tô querendo impactar o meu chefe e falar, a galera já tá fazendo isso. E eu não preciso falar há 1 mês, há 2 meses, há 3 anos, que não é o foco da minha conversa com o meu chefe. Eu quero simplesmente impactá-lo com a notícia que eles já implementaram. Eles já estão usando isso. Is that okay? So that's why we are not going to use the simple here. So we implemented these two last year because time is irrelevant into this example, okay? Now, talking a little bit about the structure has already implemented. I have 2 sentences here. See, Martin has crashed his car again. Martin crashed his car last year. So when I say that he has crashed, this is new information, like recent news. So our competitor has already implemented. So it's like, wow, they are doing this and we aren't. The second one is Martin crashed his car last year. This is old information, it's not relevant here, ok? Então, se você quer convencer o seu chefe, a gente chegou à conclusão que você precisa usar mais a estrutura do has already implemented, que se chama present perfect, ok? Então, a gente precisa usar essa estrutura. A dica que eu dou é, pense em formas de impactar o seu chefe durante essa reunião e informações que você pode dar para ele usando essa estrutura, tá bom? Então, eu já chequei tal coisa. Quando? É irrelevante. So, I have already checked, I have already analyzed, I have already Googled, researched, talked. Tudo que for novidade, que você está dando de novidade para o seu chefe, go for it, use this structure, I'm sure you're gonna be fine. Let's see now, okay. Now, we have the other example that I was using ing, remember? So, our main competitor has already been using, applying, investing, and offering. Aqui, não é necessariamente o sentido de impacto que eu quero dar, mas sim algo que começou no passado e que está uma forte ligação no presente e que provavelmente vai continuar, ok? So they have been using. E aqui, se eu quiser colocar um pouco de tempo, eu vou colocar a duração em que isso já está acontecendo. They have already been using this since last year. They have already been applying this since 2010. Então, você pode dar uma ideia, um pouquinho de tempo aqui, mas não o tempo que a ação terminou, right? E sim, há quanto tempo ela já começou, há quanto tempo ela está acontecendo. Is that okay? Então, vamos concluir aqui. Quando eu estiver conversando com o meu chefe, comparando, falando sobre os nossos concorrentes, eu posso usar a estrutura do simple, has already implemented, e eu posso usar a estrutura do continuous. So, have been using, have been applying, ok? Let's see now, just a moment. Vamos ver as frases de novo, para a gente ligar as duas estruturas para na hora de conversar com o seu chefe e criar o efeito FOMO. So, superlative, strongest, biggest, right? And present perfect, simple or use ing, continuous, okay? Let's see the examples. I really hope you are repeating right after me. Let's practice. So, our strongest competitor has already implemented this tool or this software and is achieving or getting great results, good results. Our biggest competitor has already been using this tool and is achieving great results. Our main competitor has already been using, applying, investing and offering. A maior dica que eu dou aqui para você é procure os verbos que façam sentido no seu contexto, né? A sua empresa, ela usa softwares, ela usa sistemas? Of course it does. But faz sentido para você? Estão aplicando, testando alguma coisa? Estão investindo em alguma coisa? Estão oferecendo alguma coisa para os seus clientes? Então pense quais são os verbos aqui que vão fazer sentido na hora dessa conversa com o seu chefe and go for it. Now it's just practice, okay? Let's see. Now, the second tip is pre-plan your answers to objections. Anticipate the questions and objections and think of how you can break them. What questions may my boss ask me? Prepare yourself. Gente, o que eu tô querendo dizer? Você precisa saber quais vão ser as objeções do seu chefe. Você precisa listá-las. Pense como ele ou ela. Então, se você veio com essa solução, if you are offering this solution,
what are the objections that he may give. He may say like, no, this is not a good idea because of this. Then think about what can be the objections that he or she is going to raise during the meeting and prepare yourself to break all of them. Pense nas objeções, escreva as objeções e como você vai quebrar cada uma delas, ok? So, think like your boss. Prepare yourself. Let's see some examples. Eu trouxe aqui 3 exemplos de como que você pode introduzir as objeções que provavelmente o seu chefe pode ter. E eu baseei as objeções em 3 tópicos que provavelmente é o que acontece em todas as empresas, ok? So the first one is based about time. We don't have time for that. Or this solution is gonna take a long time. Second, money, of course, cost. And third, will this problem happen again? So, acho que a maioria das empresas tem medo de resolver o problema e depois ter que gastar mais e mais para resolver o mesmo problema. So, this is a great objection to break. Dei 3 exemplos aqui. Let's analyze, shall we? So, you're talking to your boss. You may be thinking that this suggestion will take a long time to apply, but I assure you we will increase production in 30% after 3 weeks. Or, I assure you we will use less time than what you expect, about, I don't know, 3 weeks, 1 week. Eu não sei como você vai quebrar essa objeção. Aqui no caso, ao invés de falar do tempo, eu já fui falando sobre aumentar a produtividade em 30% em 3 semanas. Se você puder quebrar a objeção já falando para ele o que vai acontecer, dando um número real e o tempo que aquilo vai acontecer, eu tenho certeza que o seu chefe vai prestar muito mais atenção e vai realmente considerar que essa objeção foi quebrada. Então, go for it. Think about the objection and think about how you can solve it and what's going to be the result and when you guys going to get this result. So, let's see the next example. You can also be thinking that this is going to cost us more than expected. But I assure you we will cut costs by 40% after 1 month. Seguindo a mesma ideia, falando agora de custos, né? Usando o verbo I assure you, I give you my word, I'm certain about this. We will cut costs by 40% after 1 month. Então, dando essa ideia de objeção, solução, resultado e quando esse resultado vai vir, eu tenho certeza que vai melhorar muito mais o seu poder de persuasão com o seu chefe. So, in addition, você já vai incluir mais uma objeção usando esse connector. In addition, you can also be asking yourself if this problem will happen again and what we or I can do to avoid it from happening in the future. Então, essa é uma objeção muito interessante, né? O que a empresa pode fazer? O que eu posso fazer para não gerar esse problema de novo, né? Então, tire a responsabilidade do seu chefe e dê para ele a sua palavra, né? Olha, I assure you, or we can solve this is not gonna happen again, because... E explica por quê. Por quê? Porque a manutenção ela vai ser feita de uma forma muito mais eficaz dessa forma, com esse suplemento. I don't know, use the information you have to convince him. This now is just a matter of organizing the information you have. Tenho certeza que você consegue explicar para o seu chefe por que isso não vai acontecer mais se ele concordar com você em tal solução, aplicar tal fórmula. Então, go for it. Dei 3 exemplos e ainda a forma de você conectar os 3. So you see, so you may be thinking, you can also be thinking, and in addition, e aí você vai conectando as suas ideias, sempre quebrando as objeções. Let's see the next slide, shall we? Ok, bom, ainda falando sobre como que eu conecto as minhas ideias, eu dei aqui alguns modelos que a gente usou pronto e eu vou citar mais 2, ok? And also, in addition, vocês viram nos modelos, in addition pode ser substituído por besides that, that means além disso. Então, além disso, você pode estar achando isso, isso e isso, mas I assure you this won't happen again. Então, besides that can come in the same position as in addition. E eu dei um outro modelo que você pode usar para conectar ideias, que seria o not only, but also. Let's see the example. So, you can be thinking not only about the cost, but also about time needed. Você pode usar essa estrutura para dar de cara 2 objeções, sem falar sobre elas. So, you can be thinking not only about cost, but also about time needed. So, first, the cost, and then you talk about the cost. I assure you that we're going to use this amount of money,
and in this amount of time we're gonna have these results. Second, the time needed to solve this problem, I don't know, use your imagination. I'm sure that now you can expand your communication using this. Esse not only but also, ele pode ser um pouquinho difícil de você implementar no início, então eu te dou a dica de fazer, escrever, praticar bastante, né? Porque na verdade ele dá os dois tópicos e depois você começa a expandir as suas ideias, ok? So, let's read again together. Not only but also. So you can be thinking not only about the cost, but also about time needed. So first, the cost, and then you talk about the cost and the solutions. Second, the time needed is expected to be 1 month, but I assure you, use your imagination, ok? Terminamos de conversar sobre como conectar as minhas ideias. A gente vai falar agora sobre the third tip, que é simples e bem lógica, né, gente? O seu chefe ele não vai prestar atenção no que você tiver para falar se você não tiver uma reputação com o seu chefe. So, build the reputation of being a great performer. Yes, the hero effect. O que eu tô querendo dizer aqui? Se você for um funcionário, se você for um colaborador que traz resultados para a empresa, que tem uma boa reputação, eu tenho certeza que o seu chefe ele vai querer escutar o que você tem para falar. Então, talvez essa deveria ter sido tip number 1, that is have a great reputation, que eu tenho certeza que as pessoas vão querer ouvir o que você tem para falar, ok? So, let's see. Now, 4. Talk about the cost of opportunity. So now it's time to make your boss suffer. Yes, we need to make him or her suffer a little bit. And this will be talking about money. Talk about the impact if the company doesn't accept your solution, if you can't convince your boss. What's gonna happen in 1 year, in 2 years, in 5 years? So use data and tell a story. Numbers don't lie. Se a gente não resolver esse problema agora, em 1 ano esse problema vai ter esse impacto na empresa, esse impacto no custo. Nós vamos ter que investir tanto em manutenção ou em recrutamento. A gente vai ter que ter outro time. Então pense quais são os impactos negativos que se o seu chefe não te escutar e se a empresa não te escutar e concordar com você na solução que você quer dar, o que vai acontecer em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos. So this time is really about making your boss suffer, like predict the future and a bad one, ok? Vamos lá. Agora eu dei alguns exemplos de como você pode colocar esse impacto nas frases, ok? So let's see. If we don't invest now, in 1 year, we will be... How will you be in 1 year? We will be facing a hard time, we will be losing market share, we will be the last competitor in the market, we will be behind our competitors. I don't know, you know better than me. If we don't do this now, in 5 years, we will have this problem. We will be in this situation. We will face this situation. We will struggle. Struggle is quando você está tendo dificuldade com alguma coisa. Então, se a gente não resolver agora, a gente vai, how can I say, we're gonna be struggling with this. A gente vai estar sofrendo com isso, a gente vai estar penando com tal coisa, ok? Talking about structure, let's see. Present, if we don't, okay? And then in the second clause, we will. So, if we don't do this now, in 5 years, we will have. We will be, we will face, we will struggle. I don't know, use your imagination because as I mentioned before, it's time to make your boss suffer, okay? And you can always use this hint that I put here at the end of the slide, which is, in 5 years, you wish we had started today. So I'm sure this can help you convince your boss too, ok? Joia, vamos falar agora sobre a etapa 5 de como convencer o seu chefe. De-risk the decision of your boss. Ninguém quer tomar decisão, e muito menos decisão que tem risco. Então, tente diminuir o risco o maior possível para o seu chefe. Low risk, high reward. E pense como que esta solução que você está oferecendo pode ajudar diretamente na vida do seu chefe na empresa. E fale sobre isso. How can it help her or him have a better reputation inside or outside the company? Involve this part into your argumentation with your boss, okay? So, the lower the risk, the more convincing your idea will be.
Como você pode diminuir o risco hoje? Existe alguma garantia, né? É uma manutenção, que ela pode ter uma garantia maior, mas pense na forma em que você pode diminuir os riscos nos ombros do seu chefe. Is that okay? So, let's see now. Bom, vamos lá, vamos fazer uma review. First, create a sense of urgency, the fear of missing out. Remember, our competitors are doing this and we have done anything to solve the problem yet. Então, dê uma ideia de medo, cause medo no seu chefe. Use the FOMO effect. Second, know what your boss may be thinking about your solution, okay? Think about his or her objections and include the solution and transformation. Se essa transformação puder vir na forma de números ou cifras, much better, okay? Third, which I think I said should be the first one, is não adianta usar todas essas estratégias para convencer o seu chefe se você não é visto como um profissional que tem uma boa reputação na empresa. Então a gente sempre tem que começar da forma de ninguém vai escutar o que você tem para falar se você não está dando resultado, tá bom? Então sempre dê resultados e tente melhorar mais ainda a sua performance e a reputação na empresa, que eu tenho certeza que as pessoas vão sempre querer ouvir sua opinião. So what does Anna have to say about this? As pessoas vão vir atrás de você to get your opinion. And fourth, talk about the cost of opportunity. Make your boss suffer. Remember, o que vai acontecer em 1 year, 2 years, 5 years? Use your imagination and make him suffer. And 5, de-risk the decision for your boss. Faça com que essa decisão tenha menos risco e menos impacto na vida do seu chefe, na forma que ele consiga decidir mais rápido. Se você puder quebrar as decisões que o seu chefe tem que fazer, se é uma decisão muito grande, que envolva muita coisa, let's go step by step. Like, so the first step that we need to solve now, and then you convince him, then you go for the next one. De-risk the impacts. Você também, nesta hora, você pode falar como essa solução e isso que você está oferecendo e está querendo implementar pode ajudar diretamente na vida do seu chefe, dentro e fora da empresa. So, let me know in the comments below if these 5 steps can be useful for you and your business context. See you next video. Thanks for watching. Bye bye.